Graça e paz. Hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante, que é as vestes de Jesus. Você sabia que quando Jesus ele morreu, ele vestiu várias roupas durante aquele dia onde ele foi morto, o dia que ele foi crucificado, desde o momento em que ele é colocado diante, de Pilatos, de Herodes, ele volta para Pilatos, ele vestiu-se de algumas peças de roupa. E essas peças de roupa nos conta histórias, nos conta, por quem Jesus morreu. Qual roupa é essas que foram sujas de sangue? Qual roupa é essa que os soldados, eles repartiram entre si? E qual que é a roupa que eles lançaram sorte? Teve uma roupa que foi lançada sorte. Por que foi lançada sorte? Por que eles queriam essa roupa? Então nós vamos estar falando um pouquinho sobre isso. E eu quero ler um texto que está aqui em Mateus 27. Mateus 27, o versículo 35. Fala assim: E havendo-o crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sorte, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. Qual que era a roupa que Jesus usava quando ele foi preso? Jesus ele usava uma roupa por cima, ele usava uma roupa rude, que é a roupa de um profeta. Como que era a roupa de um profeta? O profeta geralmente ele vestia uma roupa de pelo de animais. Se você vê João Batista, tá lá em Mateus 3:4, vai falar que ele se vestia de peles de camelo. Então João Batista ele se vestia de pele de camelo, ou seja, pele de animal. E Jesus então, por cima, ele usava essa capa. E eu quero também te dizer que Jesus ele se vestiu do tabernáculo. Deus vestiu Jesus do tabernáculo, porque o tabernáculo, por cima do tabernáculo, a cobertura do tabernáculo era a pele de texugo, um animal. Então, por cima, Jesus vestia essa roupa, que era a roupa do profeta. Mas por baixo dessa roupa, Jesus usava uma túnica que não tinha costura, uma túnica de linho azul, que era a túnica usada pelo sumo sacerdote. Ou seja, o profeta, ele pode ser rude por fora, mas ele é santo por dentro. Ele é santo por dentro. E Jesus, então, usava essa roupa na hora que ele foi preso, na hora que eles começam, a torturar Jesus. Lá em Êxodo fala dessas vestes do sumo sacerdote. Em Êxodo 28, Êxodo 29, 39 e 27 fala, E fizeram para Arão e seus filhos túnicas de linho fino. Túnica sem costura. E aí, Jesus então, ele é levado, primeiro para o Sinédrio, depois Pilatos. Aí Pilatos fala assim, ele é de onde? Ele é Galileu, então envia para Herodes. Aí Jesus ele é enviado para Herodes. Aí aqui em Lucas 23 vai falar desse encontro de Jesus com Herodes. 23, eu vou ler o verso 9 até o 11, fala assim: E estavam, 9, interrogavam-o com muitas palavras. Quem interrogava Herodes? Mas ele não lhe respondia nada. E estavam os príncipes dos sacerdotes e os escribas acusando-o com grande veemência. E Herodes, com seu soldado, desprezou e, escarnecendo-se dele, vestiu de uma roupa resplandecente e tornou a enviá-lo a Pilatos. Então, aquela primeira roupa dele, aquela roupa do profeta, aquela roupa de profeta, ela foi a primeira roupa a ser suja do sangue de Jesus, a se sujar com o seu sangue, que é sujar, mas é um sangue que não suja, é um sangue que limpa, é um sangue que traz salvação, restauração, purificação, santificação. E esse sangue, então a primeira roupa, porque eles começaram a escarnecer, eles começaram a bater em Jesus ali naquele lugar. Então o sangue, a primeira roupa que ela é rasgada e que ela é suja de sangue, é a roupa do profeta. Porque a roupa do profeta, ela foi suja.
Porém, o manto que ele usava por baixo do sumo sacerdote ali, ele foi deixado. Ele não foi sujo naquela hora. Eles guardaram aquilo ali. Porque depois eles lançam sorte sobre essa túnica. Né? E era o que? Essa túnica era uma túnica de nobre. Era uma túnica que ela só... o sumo sacerdócio, ele era passado de pai para filho. Era uma coisa de geração. Então, ninguém tinha aquela túnica, a não ser o sumo sacerdote. E Jesus, então, ele é o nosso sumo sacerdote. Ele já estava vestido ali de sumo sacerdote, porque ele estava fazendo o sacrifício por toda a humanidade. E só o sumo sacerdote vestia aquela roupa uma vez por ano, que era quando ele entrava ali no Santo dos Santos. Ele tinha que estar com aquela roupa para entrar no Santíssimo Lugar, para oferecer sacrifício por toda a nação. Ele tinha que estar vestido com essa roupa. E Jesus agora, ele estava oferecendo o que? O sacrifício por toda a nação. Por isso ele estava com essa roupa. Mas a primeira roupa que é embebida no sangue de Jesus é a roupa do profeta. Então, o primeiro sangue, né, de Jesus, vamos assim dizer, derramado, foi pelos profetas. E por que ele não responde nada para Herodes? Porque Jesus, ele não fala com matadores de profeta. Não fala. E Herodes havia mandado matar João Batista. João Batista era um profeta. Você tentar entender os detalhes, você consegue pegar os detalhes. Então, um matador de profetas. Jesus, o primeiro sangue dele, que fica impregnado, é na roupa de um profeta. E aí, ele depois, a segunda veste que expõe Jesus, que está falando aqui, lá fala que ele colocou sobre Jesus um manto resplandecente. Olha, o manto resplandecente está aqui no 23, né? O verso 11, colocou nele um manto resplandecente, ou uma roupa resplandecente, que é a roupa de rei. Porque eles estavam escarnecendo, porque eles estavam acusando ele de ser o rei dos judeus. Só que não é somente o rei dos judeus, ele é rei de toda a humanidade. E aí, Herodes, né, gozando, rindo, coloca ali nele agora uma roupa real. E a segunda roupa de Jesus, que é embebida no sangue de Jesus, é a roupa pelos príncipes, pelos nobres, pelos reis. E aí, ele manda Jesus. Agora Jesus volta para onde? Para Pilatos. Então, a primeira roupa é a roupa do profeta. A segunda roupa é a roupa do rei. E agora, e Jesus, né? Ele é rei também, ele é profeta, ele é rei, ele é sacerdote. E aí aqui agora, em Mateus 27, o verso 26 até o 28 fala assim: então soltou-lhes Barrabás e, tendo mandado açoitar Jesus, entregou para ser crucificado. E logo os soldados do presidente conduziram Jesus à audiência, reuniram junto dele toda a corte. E despindo-o, cobriram com uma capa de escarlate. Agora, né, eles tiraram aquele manto, né, do rei lá, que já estava embebido de sangue, porque ele já tinha sido açoitado, ele já era sangue puro, e agora colocaram nele uma capa escarlate. E a capa escarlate é a roupa de um soldado romano. De um soldado romano. Se você ver qualquer figura de soldado romano, você vai ver que eles usavam uma capa vermelha. Isso significa o quê? O sangue de Jesus sendo derramado por todos os gentios. Porque o romano, ele não era um judeu, ele era um gentio, como eu e você. E aí, é o sangue de Jesus agora, sendo, né, embebido ali naquela capa do soldado romano. E representando o quê? A salvação dos gentios. Porque a salvação vem pelo sangue. É o sangue. E aí vem a quarta veste de Jesus. Qual que é a quarta veste de Jesus? 27, 31. Fala assim: e depois de o haverem escarnecido, tiraram-lhe a capa. Então agora tirou a capa escarlate. E vestiram-lhe as suas vestes e o levaram para ser crucificado.
Irmão, se essas vestes não tivessem nenhum significado, para que falar? Vestiu disso, vestiu daquilo, tirou essa veste, colocou a outra veste. Para quê? Deus é um Deus de detalhes. E Deus ele vai nos contando detalhes. E agora fala que colocou nele as suas vestes, a sua veste. Qual veste que ele colocou nele agora? Aquela veste de tecido, de pele de animal, porém sem o manto, sem a túnica, porque a túnica não estava rasgada, a túnica não estava cheia de sangue, porque senão eles não teriam lançado sorte sobre ela. Eles não colocaram essa túnica nele novamente. Colocaram nele agora qual veste? Essa primeira veste. Só que essa veste de pele de animal, sem o manto, sem a túnica de linho fino azul, que era a túnica do sumo sacerdote, é a roupa de um judeu comum. O judeu comum vestia uma roupa feita de pele de animal. Então agora Jesus estava simbolizando agora, sujando, né, aquela roupa de sangue, só que agora não era mais pelo profeta, era pelo judeu comum, porque o judeu comum vestia essa roupa rude, de pele de animal. Porém, agora ele não usava mais o manto. O manto estava lá em perfeito, a túnica estava em perfeito estado, porque eles lançaram sorte. Porque imagina Jesus açoitado. O açoite é uma coisa terrível. O açoite são 39, né? O açoite são como se fosse chicote, porém feito de couro cru, com pedaços de osso, com coisa que fosse perfurar a pele e puxar. Então eram 2 soldados ao mesmo tempo dando aqueles açoites, dando aquelas chicotadas. Porém, o açoite ele entrava, aqueles pedaços de osso pontudo, entrava na carne e rasgava. Então, algumas pessoas que eram açoitadas, elas morriam durante o açoite. O judeu era permitido dar 40 açoites. Uma pessoa tomasse, se a pessoa levasse 40 açoites na vida, ela nunca mais poderia ser açoitada. Só que Paulo ele nos conta uma história, que ele foi 5 vezes açoitado. Só que ele fala 40 menos 1. Ou seja, eles davam 39 açoites, porque a pessoa podia ser açoitada a segunda vez, terceira vez, quarta, como aconteceu com Paulo. Paulo chegou a ser açoitado 5 vezes. Eu ouvi uma explicação uma vez que os primeiros açoites, a pessoa ela vai perdendo os seus órgãos, começa a soltar a carne ali com a pele, e os seus órgãos internos eles podem ficar expostos. Depois, isso nas 12 primeiras, depois as outras 12 é como se estivesse colocando chumbo derretido ali, que queimava, era uma coisa assim, uma dor insuportável, muitas pessoas morriam. Nas outras 12 a pessoa perdia, né, toda a sua, ela não tinha mais nenhum controle das suas fezes, da sua urina, de tanta dor, e muitos não conseguiam passar. Por isso Jesus, na hora que eles vestem ele novamente, eles colocam aquela roupa comum de judeu nele, para levá-lo para o Gólgota. Eles não colocam a túnica, porque senão a túnica chegaria lá sem nenhuma condição de ser, né, sorteada. E aí, Jesus então ele se veste, né, do judeu comum. Então nós vimos que Jesus ele morre, né, pelos profetas. O primeiro sangue que é embebida, a primeira roupa é a roupa do profeta. Segunda é o manto real que Herodes coloca nele, né, escarnecendo, gozando. E esse manto, né, simboliza o sangue dele agora, sendo derramado pelos príncipes, pelos reis. Depois disso vem a capa escarlate. Representando o soldado romano, a capa do soldado romano.
Por que colocar uma capa de soldado romano nele? Por que tirar a veste real, se eles estavam falando que ele era rei dos judeus, para colocar uma capa de soldado romano? Parece que não há nenhum significado. Mas o significado é: o sangue de Jesus agora estava sendo derramado pelos gentios, por todos nós, porque o romano era gentio. E agora a quarta veste é pelo judeu comum, porque é simplesmente aquela primeira roupa dele, aquela roupa de cima, a roupa comum. Aí aqui nós vamos ver agora, no versículo, no capítulo, Mateus 27, 31. E agora vamos ver de que Jesus se veste. De que Jesus se veste? Fala assim: depois de o haver escarnecido, tiraram-lhe a capa e vestiram-lhe as suas vestes e o levaram para ser crucificado. Tá vendo? Quantas vezes, né? Tira a roupa, põe roupa, veste uma roupa, veste outra roupa. Tinha que ter algum significado, não é mesmo? Só que agora eles tiraram as vestes. Tiraram. E há um pouco de contradição, eu tentei olhar. O soldado, a crucificação romana, a pessoa ficava totalmente nua. Mas ainda existe algumas divergências, alguns que dizem que ficou tampando a genitália, não sei. Só sei que agora ele se veste de quê? Ele se veste de Adão. Por quê? Porque Adão ele vivia nu. E quando Adão peca, Adão estava também tampando os quê? A sua genitália. Com quê? Com folhas de figueira. Mas aí o que Deus fez? O que Deus fez? Deus matou um cordeiro e vestiu Adão de cordeiro. Mas agora é o cordeiro que se veste de Adão. O cordeiro se veste de Adão. Significando o quê? A morte por toda a humanidade. Desde Adão até a última pessoa que confessar Jesus como Salvador. Eu não vou dizer até nós, porque a salvação ainda continua. A porta da graça ainda está aberta. E as pessoas podem continuar. Esse sangue continua com o mesmo poder de salvar, de libertar, de curar, de transformar. E esse sangue agora, ele é derramado por toda a humanidade. E você lembra que eu falei que Deus veste que o tabernáculo todo fala de Jesus. O tabernáculo todo fala do sacrifício de Jesus. E interessante que depois há mais um tecido que é sujo, né? É o modo de dizer, com o sangue de Jesus, que é os lençóis onde ele é envolvido. Aqui em João 19, fala assim: tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis, e o envolveram em lençóis de linho fino, com especiaria, como os judeus costumavam fazer na preparação para o sepulcro. E como eu disse antes, não sei se eu falei, mas vou dizer agora. Se eu já disse, digo novamente. As portas havia 3 portas no tabernáculo. E as cortinas do tabernáculo, elas tinham 5 tecidos. 5 tecidos. O tabernáculo era todo coberto de pele de texugo. As pessoas olhavam para o tabernáculo e não via nele aparência alguma. Ele não tinha aparência bonita. Também, Isaías 53 fala que Jesus não tinha aparência alguma. Que as pessoas olhavam e não viam nele nenhuma aparência. Porque ele estava naquele momento de sofrimento, naquele momento de dor. Né? Olhavam para ele e não viam nenhuma formosura. O tabernáculo também não tinha nenhuma formosura. E essas cortinas do tabernáculo, elas tinham 5 tecidos entrelaçados. E esses tecidos eram o azul, como nós falamos do manto azul, era escarlate, o vermelho, da capa vermelha, né? O púrpura,
que era da capa real, né? E a cortina que separava o santo lugar do santíssimo lugar, ela tinha os 5 tecidos entrelaçados. Porém, na parte de dentro do santíssimo lugar havia um véu. E esse véu, ele era de linho fino branco. E esse véu foi rasgado quando Jesus morre. E Jesus agora ele é envolvido em lençol de linho fino branco. E esse linho fino branco simboliza santidade, pureza. E quando esse véu ele é rasgado, significa que o sacrifício foi feito. Jesus ele foi morto. E agora não só o sumo sacerdote pode entrar no Santíssimo Lugar, mas todo aquele que recebeu o sangue de Jesus. Todo aquele que aceita Jesus. Porque aceitar Jesus é aceitar que Jesus morreu no meu lugar. É aceitar que o sacrifício foi pago. Nem era eu que teria que aceitar Jesus, Jesus que precisaria me aceitar. Porque eu estou aceitando que um preço foi pago pelo meu pecado. Eu estou recebendo de graça, né? Pela graça, mas não de graça. A salvação ela não custou nada para mim nem para você, mas custou um alto preço para Jesus. Por isso, né, Paulo ele fala que nós fomos comprados por um alto preço, que foi o preço de sangue. E esse linho fino, esse linho branco, ele foi rasgado. E nós podemos entrar hoje, né? O véu foi rasgado. Nós podemos entrar com ousadia na sala do trono. Você sabia disso? Coloque aí nos comentários se você já tinha atinado para a questão das vestes de Jesus. E se você sabia que Jesus ele se vestia do tabernáculo, que Deus vestiu, né? O tabernáculo de Jesus. Porque o que é o tabernáculo? É a habitação de Deus. A habitação de Deus. Jesus é a habitação de Deus dentro de nós. Jesus é a habitação de Deus em nós, quando nós reconhecemos que somos pecadores e que precisamos urgentemente aceitá-lo como, né, único e suficiente Salvador das nossas vidas. Que você, né, se você ainda não fez essa decisão, que você possa fazê-la enquanto há tempo. Porque Isaías fala, né, buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocá-lo enquanto ele está perto. Amanhã pode ser tarde demais. Daqui a pouco pode ser tarde demais. Então hoje é momento de salvação. O sangue de Jesus foi derramado pelo profeta, pelos reis, pelos gentios, pelos judeus e por toda a humanidade. Por mim e por você. Que nós possamos reconhecer esse grande sacrifício que foi feito. Que possamos valorizar o sacrifício de Jesus naquela cruz do Calvário. Que Deus continue abençoando a sua vida. Prosperidade, paz e prosperidade em todas as áreas da sua vida. É o que eu te desejo em nome de Jesus. Amém?